Pode despertar. Se você ouviu o nosso primeiro episódio, talvez se lembre da Maju Xavier falando sobre o vovô Batuta e de como ele ajudou crianças durante a formação do bairro Tatuquara. Mas essa é apenas uma pequena parte de quem foi Vitorino Xavier e do trabalho que ele começou por aqui. Lá no coração do Tatuquara tem um brilho que não se apaga. É a força de um amor verdadeiro. Oiê, seja bem-vindo ao quadro Vovô Vitorino, uma história viva. Nessa primeira temporada do Pode Despertar, vamos contar a emocionante trajetória da Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino, uma história feita de luta e disposição para mudar a realidade. Preparado para o primeiro capítulo? Vitorino estendendo a mão, é a voz do bem, é mão estendida. Na memória de quem viveu ao lado dele, Vitorino Xavier é exemplo, é incentivo, é coragem. Pai de 9 filhos, casado com Lázara Xavier, Vitorino tinha a educação e a cidadania como propósito de vida. Mas não pense que ele fazia isso de forma acadêmica. Não, era na vivência, na experiência, que ele incentivava as pessoas a ir em busca de uma vida melhor. Mesmo com pouca instrução formal, tinha uma consciência afiada e um olhar crítico sobre o mundo. Sua filha Liversina conta que havia apenas uma regra inegociável em casa: estudar. A única regra que ele tinha em casa era que tinha que estudar. Estudem. Não precisava comer na hora certa, não precisava nada, mas era estudar. Então, esse daí foi sempre o que ele incentivou. Nunca foi assim no sentido de cobrança. Ele estava mesmo dando bronca, ele estava sempre incentivando. E mostrando que a gente era capaz de fazer aquilo, sabe? Nunca dizendo, você não serve ou isso. Muito pelo contrário, sempre enfatizando, faça porque você é capaz de fazer isso. E seja sempre humilde, mas nunca aceite ser humilhado. Então ele tinha algumas frases assim que foram marcantes pra gente. Aqui fazemos uma pausa. Você acabou de ouvir a voz da Liversina, 8ª filha de Vitorino. É ela que vai nos ajudar a contar essa história para vocês. A família vivia na zona rural de Ivaiporã, meados dos anos 70, e Vitorino não media esforços para garantir que todos os 9 filhos estudassem. Quando chegava a fase do ginásio, que ficava na cidade, lá ia ele. 12 quilômetros de estrada de chão, enfrentando chuva, lama, atoleiros, mas com a certeza de que seus filhos chegariam a tempo na escola. Além desse apreço pela educação, Vitorino era uma pessoa muito consciente da importância do exercício da cidadania. Ao assistir o jornal, ele fazia questão de explicar tudo aos filhos. Falava das questões políticas e do que estava por trás da notícia. Seus filhos cresceram então com esse exemplo e, claro, aprenderam com ele de várias maneiras. Liversina lembra bem desses ensinamentos. Então a gente cresceu com essa formação política também. Conheça seus direitos, você tem deveres, mas você também tem direitos e tem que conhecê-los, que você possa usufruir. Então não vai ser na briga que você vai conseguir as coisas, mas é sabendo o canal certo, você vai procurar a pessoa certa, você vai falar com educação. Então essa educação positiva mesmo, né, que ele nos ensinava. O mais importante disso tudo é que ele não ficava só no discurso. Pelo contrário, Vitorino educava para a consciência política e para a justiça social, porque também era exemplo, sempre envolvido com a comunidade, ajudando quem o procurasse, tanto em Ivaiporã quanto mais tarde em Curitiba. Falando em Curitiba, quando os filhos mais novos estavam terminando o ginásio, a família fez as malas. O destino? A capital do Paraná. O motivo? Dar continuidade aos estudos, agora no ensino superior. E foi então que vieram para Curitiba, mais precisamente para o sítio cercado. Liversina conta que logo que chegou, toda a família sofreu um baque. Novas ruas, novos vizinhos, nenhum vínculo. Eles não tinham aqui a proximidade com as pessoas que tinham lá em Ivaiporã. Mas, com o tempo, laços começaram a ser criados e logo todos estavam de novo integrados à comunidade. Porque também a gente percebeu que eram pessoas também, famílias também vindas do interior. Tinha praticamente a mesma realidade, né? De periferia.
Aí a gente atuou na associação Vila Vitória, que era a associação de moradores. Inclusive foi onde eu fiz o meu TCC. Aham. Aí lá a gente daí formou uma nova comunidade da igreja e aí a gente ficava atuando ali. Eu era coordenadora do grupo de jovens. Já estabelecidos na nova comunidade, Vitorino continuava acreditando no potencial dos mais jovens e sempre prestando o apoio necessário. Ele ajudava a gente, porque as famílias da igreja, eles tinham assim, os jovens não têm responsabilidade, não querem nada com nada, sabe? Aquele preconceito. E o meu pai, não. Ele ajudava a gente nas festas que a gente queria fazer, ele dava o carro para levar as coisas, porque os outros não ajudavam, ele ajudava. Então, ele estava ali sempre incentivando, né? Na faculdade mesmo, dos movimentos da faculdade, ele sempre incentivando. Na retaguarda estava sua esposa Lázara, mulher simples e incrivelmente criativa, que cuidava de tudo com sabedoria popular. Então ela inventava coisas, sabe? As pessoas dizem assim, a gente tinha que dividir um ovo em dois. Eu falo assim, nós dividíamos, eu acho que em mais. Porque ela pegava 2, 3 ovos, batia com a farinha lá, fazia tipo uma pizza grande, assim, e todo mundo comia, sabe? Então, dizer que a gente passou fome, nunca, porque ela sempre foi muito criativa. Fazia um doce de chuchu, ela inventava de tudo para nos manter. Então, essa foi a história desse casal que nos deu essa base, sabe? Enquanto Vitorino sonhava alto, Lázara era o pé no chão. Planejava, economizava, fazia roupa, comida e orientava os filhos a guardar dinheiro. Ou seja, juntos, esse casal uniu habilidades e características que impulsionaram os filhos a sonhar e ir além. E ao confiar nos filhos, foi isso mesmo que eles fizeram. Seguiram adiante. E aí, a Maria Júlia, quando foi fazer faculdade, optou por fazer serviço social, começou a fazer o curso, e quando ela estava no segundo ano, eu também, ouvindo ela contar sobre a faculdade, eu falava, espera aí, mas eu acho que é isso que eu também quero. Porque como a gente já veio sempre dessa atuação em comunidade, eu também daí já participava de associação de moradores, de discutir com a comunidade. E ele foi vereador também no município que a gente morava. E aí ele estava sempre assim, sempre levou a gente, nós íamos para os comícios que tinha na época, e mesmo os grandes, os pequenos, ia a família inteira, sabe? Então a gente cresceu com isso e vendo as necessidades da comunidade. Então, quando a gente optou pelo serviço social, né, foi natural. Tanto que assim a gente teve facilidade no decorrer do curso, porque era uma realidade que a gente já conhecia. Então, para nós foi conhecer a teoria depois da prática. Essa família unida estava então em um bom momento. Filhos se encaminhando ou já encaminhados, alguns se formando, outros ainda estudando, todos se dedicando a ter uma vida melhor. A essa altura, Vitorino tinha acabado de ser contemplado com uma casa na Coab e começou a construir. Quando ele veio para cá, ele ficou meio inativo. E aí ele falou assim, a única forma de ajudar meus filhos é ajudar com o que eu sei. Aí começou, daí ele ajudou meu irmão a construir a casinha dele. Consegue imaginar que loteamento era esse? Pois bem, esse mesmo, o Tatuquara. Livercina conta que todas as famílias estavam construindo ao mesmo tempo e que a construção tinha prazo para ser finalizada, o que exigia uma presença constante de quem estivesse nesse processo da construção. Só que enquanto assentava tijolos, Vitorino também edificava algo invisível, mas essencial: a comunidade. As crianças do bairro, cujos pais saíam cedo para trabalhar, se juntavam ao redor da obra. Vitorino contava histórias, fazia comida para os pequenos e, assim como fazia com seus filhos, os incentivava. E daí ele fazia com esses meninos o que ele fazia em casa. Olha, tem que estudar,
porque pobre não tem outro caminho senão o de estudar, então a gente é um meio da gente ter acesso às coisas, para vocês conhecerem os direitos de vocês. Olha, com toda a simplicidade dele, para que vocês enxerguem as coisas, para que vocês possam mudar a realidade de vocês. Isso daqui, e ele era bem sonhador, assim. Daí aqui tinha valeta na frente de todas as casas, porque não tinha saneamento, né? E ele dizia assim, ó, porque aqui um dia vai ter asfalto, e vai ter asfalto porque vocês vão lutar para isso, sabe? Porque a prefeitura, o poder público, eles vão ajudar na medida que vocês se organizarem e tiverem força para lutar. Então, vocês vão ter que estudar bastante para que vocês possam fazer isso e conquistar a melhoria da vida de vocês, ajudar a mãe de vocês que está trabalhando lá de diarista. E daí foi. Passou meses fazendo isso, mas a gente nem sabia da família. Era ele, vinha aqui e fazia isso. Maria Júlia estava no último ano da faculdade, fazendo seus planos. Livercina também estava empolgada com a graduação. Mas o destino não permitiu que aquele pai que as incentivava tanto pudesse ver suas filhas formadas. Em outubro de 1992, Vitorino Xavier sofre um trágico acidente de trânsito. Era o fim de uma vida, mas o seu legado, desde então, pulsa forte no coração do Tatuquara. As responsáveis? Maria Júlia e Livercina, suas queridas filhas. No próximo capítulo, as crianças sentem o impacto da ausência de Vitorino. Livercina e Maria Júlia tomam uma importante decisão. Obrigada para você que ficou até o finalzinho deste que foi o primeiro episódio do quadro Vovô Vitorino, uma história viva do Pode Despertar. Esse podcast foi idealizado por Amanda Santana e faz parte do projeto Despertar para a Autonomia 2, realizado pela Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino, em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental. Eu sou Elisa Carvalho, produtora, roteirista e host desse episódio. O audiovisual fica por conta do Gadiel Oliveira. Siga a gente nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Até o próximo episódio. Plantando vida é a voz do bem, é mão estendida, é semente de fé, plantando